um jovem rapaz abandona a universidade apenas 2 semanas depois de ter começado, e sua mãe, convencida de que ele está desperdiçando a vida, o expulsa de casa imediatamente. Hoje, a empresa dele está avaliada em 5,2 bilhões de dólares, mas isso não é tudo. Ele tem 470 milhões de inscritos no YouTube, bilhões de visualizações, um programa na Amazon assistido 50 milhões de vezes em 25 dias. Em 2015, disseram a ele que estava desperdiçando a vida. Em 2025, ele vale mais do que conglomerados que existem há 100 anos. Entre todos os bilionários com menos de 30 anos listados em 2024, ele é o único que não herdou sua fortuna. Esse jovem, você certamente conhece. MrBeast, salve, equipe Mindset, espero que vocês estejam bem. A pergunta de hoje não vai ser como esse jovem conseguiu. Fiquem tranquilos, a gente vai falar sobre isso. Mas eu acho que é mais interessante analisar a maneira como o mundo mudou profundamente. E enquanto a maioria das pessoas se apega a um modelo, diploma, trabalhar duro por 40 anos e depois morrer, que está desmoronando, ele entendeu o novo código de trapaça? A questão é, você vai continuar assistindo ao jogo sem poder jogar? Ou finalmente vai aprender as novas regras? Há um detalhe específico na forma como MrBeast administra seus negócios que explica os 5,2 bilhões de dólares e poucos percebem isso. E esse detalhe, como você vai entender até o final do vídeo, é isso. Vamos lá. Estamos em 2012 em Greenville, na Carolina do Norte. Um adolescente está em seu quarto olhando para a tela. Jimmy Donaldson, que o mundo inteiro mais tarde chamaria da MrBeast, tem 13 anos e uma ideia na cabeça. Ele cria seu canal no YouTube. Como milhares de outros antes dele, ele joga Minecraft, Pokémon ou Call of Duty. Nada de revolucionário. Vídeos entre os mais comuns que a plataforma hospeda. Seus resultados são tão comuns quanto isso. Às vezes ele consegue 100 visualizações, às vezes 50 ou até menos números que para a maioria das pessoas seriam suficientes para enterrar o projeto. Mas não para ele. Para ele, isso não é um fracasso, é um enigma. Por que isso não funciona? Porque alguns vídeos explodem de um dia para o outro, enquanto outros, às vezes semelhantes, caem na total indiferença. Durante 5 anos, ele vai se afundar no que ele mesmo vai descrever como uma obsessão doentia. Ele estuda a viralidade como uma ciência, vai dissecar o algoritmo, analisar as miniaturas, os títulos, as durações, as estruturas, a retenção. E a partir daí, ele não busca mais apenas criar vídeos, mas entender o sistema. Na escola, ele só fala disso. Seus amigos não aguentam mais. Ele relata, diziam que eu só pensava no YouTube. Recupere-se. Eu achava que era anormal. Seus professores também estão cansados. E em casa, a pressão aumenta. Sua mãe acaba lhe dando um ultimato. Quando ele fez 18 anos, ela disse, Jimmy, ou você vai para a universidade e fica em casa, ou se parar, está fora. E como todo bom filho, ele obedece à mãe. Ele acaba se matriculando na Universidade East Carolina. No papel, é a escolha razoável, o plano clássico, aquele que tranquiliza todo mundo. Mas vocês já sabem, ele só vai aguentar algumas semanas. Quando ele vai embora, é claro que não tem um diploma nas mãos, mas tem 30 mil inscritos. E acima de tudo, uma certeza gravada na cabeça. O YouTube não é uma distração, é o futuro dele. E infelizmente para ele, sua mãe é de palavra e acaba fazendo o que tinha prometido. Ela o coloca para fora de casa e de repente ele se vê na rua, sem diploma, sem casa, ou mesmo um verdadeiro plano B. A única coisa que ele tem é uma câmera. E essa ideia, que todos acham loucura, continua firme. Mas o que ninguém sabia ainda era que essa ideia ia mudar a vida dele e de todos ao seu redor para sempre. Estamos em janeiro de 2017. Jimmy tem 18 anos quando publica o que parece ser o vídeo mais idiota da história. Ele conta até 100 mil em voz alta, sem parar. 40 horas de gravação comprimidas em um vídeo de 24 horas, não há nenhum efeito especial. E claro, zero orçamento, só um garoto. Sentado no quarto dele, contando 1, 2, 3, 4... E você pode achar isso completamente louco ou totalmente estúpido, mas na verdade faz sucesso, alcançando centenas de milhares de visualizações em poucas semanas, o que é enorme para a época.
é o estalo. Ele reinveste tudo o que ganhou com esse vídeo. Para produzir o próximo, ele vai explicar depois. Eu guardava $1 por dia para comprar um microfone. Quando ganhei alguns milhares, reinvesti tudo. Quando ganhei 10 mil, fiz a mesma coisa. Cada dólar vira ferramenta para o próximo vídeo, que precisa superar o anterior. Os conceitos ficam mais ambiciosos e os orçamentos acompanham. Toda vez, ele aposta tudo de novo, com a ideia simples de que o próximo vídeo tem que ser melhor que o anterior. E não é loucura, ele entendeu algo. Enquanto ele reinveste tudo na máquina, ela cresce ainda mais rápido, num efeito bola de neve. Em 2024, numa entrevista à revista Time, ele deixará isso claro. Eu reinvesti a um ponto que poderia ser considerado estupidez, e funcionou. No fundo, Jimmy não estava apenas procurando uma profissão, ele estava construindo uma máquina, onde cada vídeo fortalecia o próximo, onde cada inscrito reforçava o sistema, onde cada visualização servia de alavanca para ir mais longe. Um ciclo que se autoalimenta, cresce, acelera e se torna cada vez mais difícil de parar. Em 2018, ele distribui $1 milhão em seus vídeos. No ano seguinte, ele dobra, depois ele dobra de novo. Nesse ponto, não é mais um canal que está crescendo, mas outra coisa que está nascendo. Em 2026, seu canal principal ultrapassa 469 milhões de inscritos e, contando todos os seus canais, ultrapassa 500 milhões de inscritos acumulados. E para alcançar cada canto do planeta, ele tem versões traduzidas e adaptadas em espanhol, português, hindi, árabe e também em francês. Uma infraestrutura de conteúdo que a maioria dos meios de comunicação tradicionais nunca conseguiu construir. Só em 2025, ele gera quase 20 bilhões de visualizações, para te dar uma ideia concreta, mesmo com um RPM, que significa receita por mil, para seus conservadores, entre 3 e 6 dólares para cada 1.000 visualizações. Isso representa entre 60 e 120 milhões de dólares só em receitas publicitárias. YouTube. Não sei se você tem noção do quanto isso é enorme. 120 milhões de dólares por ano, isso é o faturamento de um clube da Ligue 1 ou a receita de um filme como John Wick. E eu posso até te dizer que ele provavelmente ganha mais, porque eu mesmo tenho um $9 no meu canal de cripto. E esses 120 milhões em potencial são antes dos patrocinadores e de todas essas outras empresas. O YouTube não é o negócio dele, é só o motor do negócio dele. Em 2020, ele lança MrBeast Burger. Sem abrir restaurantes, ele usa cozinhas fantasmas e lança 300 pontos em uma noite. 1 milhão de hambúrgueres serão vendidos em semanas. Mesmo que termine mal, ele aprenderá com seus erros. Para lançar a Feastable em 2022, uma marca de chocolate que rapidamente chega aos gigantes americanos como o Walmart, com margens que são 2 vezes superiores à média do setor. E desta vez, não é apenas merchandising, é uma verdadeira marca de grande consumo distribuída em escala nacional e que enfrenta gigantes como a Mars. E então, a Amazon bate a porta. Em dezembro de 2024, Beast Game chega ao Prime Video. São 1.000 candidatos e um prêmio de $5 milhões a ser conquistado, o maior da história dos reality shows. O acordo com a Amazon está estimado em $100 milhões em 25 dias, 50 milhões de streams, o segundo maior lançamento da história do Amazon Prime. E por trás de tudo isso, centenas de funcionários, estúdios de produção, equipes criativas, logísticas e de marketing. Em 2024, Beast Industries gera $473 milhões em faturamento, um aumento de 114% em um ano. Jimmy Donaldson não é mais um criador de conteúdo. Ele está à frente de uma empresa de mídia de nova geração que produz, distribui, vende e domina simultaneamente em todas as frentes. E ele fez tudo isso sem nunca terminar os estudos. A história de Jimmy não é um acidente. É o sintoma de uma mudança muito mais profunda. Nos últimos 4 anos, o YouTube pagou $100 bilhões aos seus criadores, artistas e parceiros de mídia. Em 2024, seu ecossistema, sozinho, contribuiu com $55 bilhões para o PIB americano, apoiando o equivalente a 490 mil empregos em tempo integral. E isso é só o YouTube. Em escala global,
A economia dos criadores, como é chamada, foi avaliada em 152 bilhões de dólares em 2024. Ela deve atingir 715 bilhões até 2032. É uma indústria que não existia há 20 anos, mas que agora é mais relevante do que setores que as gerações anteriores consideravam intocáveis. As crianças perceberam isso antes de todos. Em 2019, um estudo realizado pelo Grupo Lego com crianças nos Estados Unidos, no Reino Unido e na China, revelou um resultado bastante impressionante. YouTubers superaram astronautas nas profissões dos sonhos. Alguns anos depois, em 2021, uma pesquisa da Harris Poll mostrou que 29% das crianças americanas queriam se tornar YouTubers. Era a profissão número 1 mencionada, à frente de médicos, engenheiros ou astronautas. Mas atenção, as crianças não fantasiam apenas com a fama, elas crescem em um mundo onde o valor econômico agora é criado com uma câmera e uma conexão à internet, um mundo onde a atenção vale mais do que o petróleo. Quando uma geração inteira muda de referência profissional, é um sinal de que há uma virada. Mas é aí que a história se complica, porque essa nova economia é impiedosa. Jimmy mesmo reconheceu isso em um podcast. Em 2025, a pessoa média certamente não gostaria de viver a minha vida. Ela seria infeliz, porque trabalhamos o tempo todo, 12 horas diárias, 7 dias por semana, sem fins de semana ou pausas reais. O público nunca dorme, a pressão também nunca diminui. E o próximo vídeo tem que ir tão bem quanto. Senão, os comentários enlouquecem. A mídia fala em declínio e o algoritmo pune. Quando você é MrBeast, qualquer erro vira algo mundial. Aliás, em 2024, um vídeo antigo dele, com avanços inapropriados, voltou à tona. Houve crise pública, pedidos de explicações e desculpas e gestão de imagem. No mesmo ano, participantes do Beast Game processaram por condições difíceis de gravação. Nesse nível, não há mais pequenos erros. Toda a polêmica é ampliada por milhões de inscritos e cada deslize é analisado. Essa é a verdade que ignoram ao falar da economia dos criadores. Sim, ela pode te deixar mais poderoso que um diploma, oferecendo crescimento rápido e liberdade que carreiras tradicionais não dão. Essa nova economia te expõe mais rápido e intensamente. Quanto mais cresce, mais visíveis ficam seus sucessos e erros. Enquanto o diploma oferece proteção, estrutura e segurança, o impulso digital é diferente. Acelera tanto o crescimento quanto a queda. Durante décadas, o contrato era simples. Você se dedica na escola, consegue um diploma, o diploma te dá um emprego e o emprego te garante segurança até a aposentadoria. E por muito tempo, esse modelo funcionou. Hoje, ele está mudando profundamente. O que a história de Jimmy nos mostra não é que os diplomas são inúteis. Pelo contrário, eu costumo dizer para todos que me pedem conselhos sobre como começar no empreendedorismo para terminarem os estudos, porque ninguém poderá tirar isso deles. Mas é que uma alavanca bem construída vai valer infinitamente mais do que um papel entregue pela universidade. Principalmente numa época em que a IA avança numa velocidade incrível e a segurança no emprego já não existe mais. Uma alavanca que trabalha enquanto você dorme fica mais forte a cada vídeo e cresce de forma exponencial. MrBeast não substituiu o diploma por talento. Ele substituiu por um sistema que ele repetiu, aprimorou, fortaleceu até se tornar uma máquina imbatível. E a boa notícia, justamente, com todo o avanço tecnológico de hoje, é que isso não está reservado só para ele. O YouTube é o melhor lugar para criar um sistema que vai trabalhar para você. E você nem precisa fazer como o MrBeast. Você pode compartilhar sua paixão e ser pago por isso, sem a exposição midiática e o estresse que vem junto comigo. Eu apliquei exatamente essa lógica na minha escala, neste canal. Sem mostrar meu rosto, mais de 600 mil inscritos, um negócio de 6 dígitos. Aprendi com Jimmy que isso não funciona por acaso ou sorte do algoritmo. Isso funciona por meio de um sistema claro, reproduzível, que é pensado para transformar um canal do YouTube em um ativo. E eu estruturei meus 6 anos de experiência em um programa de 6 semanas chamado Império YouTube. Para quem, mesmo sem diploma, quer aprender a transformar o YouTube em um ativo digital que gera renda passiva. A questão não é saber se a oportunidade existe, porque sim, ela existe. Mas a verdadeira questão é:
Você quer continuar assistindo ao jogo ou aprender a jogar? A decisão é sua.